chamou, Senhor, aqui estou. Vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou, Senhor, aqui estou. Dom de amor é a vida, entrega, falou Jesus e assim o fez. Dom de amor é a vida, entrega, chegou a minha vez. Vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou, Senhor, aqui estou. Meu irmão, na tua porta vai bater, não vais fechar teu coração. Meu irmão, ao teu lado vem sofrer, vai logo socorrer. Vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou, Senhor, aqui estou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. Sejamos misericordiosos, sejamos perfeitos, sejamos justos como o Senhor nosso Deus. Tenhamos os sentimentos segundo os sentimentos de Deus, o Todo-Poderoso. Hoje nós estamos celebrando a memória de São Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Santa Igreja. São Tomás de Aquino escreveu muitíssimas obras, principalmente a Suma Teológica, grande filósofo, teólogo da filosofia aristotélica. Tomás de Aquino nasceu por volta do ano de 1225, na família de condes de Aquino. Estudou principalmente no mosteiro de Monte Cassino e depois em Nápoles. Ingressou na ordem dos pregadores, na ordem dos frades dominicanos, os pregadores. Completou os estudos em Paris e em Colônia, tendo tido como professor Santo Alberto Magno. Na realidade, foi o mestre de noviço de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino escreveu muitas obras de grande erudição e, como professor, lecionou disciplinas filosóficas e teológicas, o que lhe valeu grande reputação. Morreu nas proximidades de Terracina, no dia 7 de março de 1274. Sua memória é celebrada no dia 28 de janeiro, data em que seu corpo foi trasladado
para Tolèze, na França, no ano de 1369. Que, a exemplo de São Tomás de Aquino, sejamos pregadores do Santo Evangelho com as glórias de Maria e sejamos estudiosos das coisas sagradas. Peçamos os dons do Espírito do Senhor nosso Deus e estudemos na força do Espírito do Senhor nosso Deus filosofia e teologia. Filosofia, a razão; teologia, a revelação. Oremos. Ó Deus, que tornaste São Tomás de Aquino um modelo admirável pela procura da santidade e amor à ciência sagrada, dai-nos compreender seus ensinamentos e seguir seus exemplos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão, muito grande, se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou. Enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia, Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso
são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por 1. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, estamos vendo uma parábola, a primeira parábola que encontramos no Evangelho segundo São Marcos. Encontramos hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, as parábolas do semeador. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo estava ensinando de novo para as multidões na beira do mar da Galileia, nas margens do mar da Galileia. E o Senhor ensinando, anunciando a boa notícia do reino, uma multidão se reuniu em volta dele. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo entrou numa barca e sentou-se. E lá a multidão continuou ao seu redor, continuou com perseverança, permaneciam às margens da praia. E o nosso Senhor Jesus Cristo ensinava, anunciava e ensinava muitas coisas em parábolas. O que é uma parábola? Uma parábola é uma comparação indireta para que compreendamos os mistérios do reino de Deus e as vivamos. E o nosso Senhor Jesus Cristo hoje faz uma comparação indireta do semeador que saiu para semear. O Senhor pede, escutai, e está pedindo para todos nós, escutai. Escutemos e vivamos, sejamos perseverantes. Que a pedagogia fundamental dessas parábolas hoje, gente boa, é a perseverança, para que todos nós sejamos perseverantes e estejamos com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Quem é o semeador? O que é a semente? O semeador é o nosso Senhor Jesus Cristo. A semente é a palavra de Deus, é o Santo Evangelho,
é a palavra de Deus. Por isso, temos que perseverar para que a semente caia em nosso terreno, nasça, cresça e produza frutos e muitos frutos, e que esses frutos permaneçam. O terreno, bem sabemos que é o nosso coração. E assim o semeador, aqui o Senhor fazendo a comparação indireta, o semeador saiu para semear. Semeou pela primeira vez uma parte da semente e caiu à beira do caminho. Mas lá, na primeira vez, vieram os pássaros e as comeram, e a semente não nasceu. Na segunda parábola, outra parte em terreno com pedras, e não havia muita terra, e tinha algumas terras, mas ela nasceu, e a terra não era profunda. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas o sol saiu e a semente foi queimada, porque não tinha raiz. Que se plantar uma semente, um milho, um feijão, uma abóbora, uma batata, uma laranja, em terreno de pedras, não vai adiantar nada, porque ela não vai produzir frutos. Tem que plantar em terra boa, para que ela nasça, cresça e produza frutos, e muitos frutos, e esses frutos permaneçam. E assim nós temos que perseverar e estar com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. A terceira parábola, a semente caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram. Se plantar um milho, um feijão em meio de espinhos, não vai produzir nada. E na quarta parábola, a outra parte caiu em terra boa. Na quarta parábola, caiu em terra boa, nasceu, cresceu e foi aumentando, e produziu frutos e muitos frutos. 4 parábolas o nosso Senhor Jesus Cristo conta hoje. Pela quarta vez a semente caiu em terra boa. O terreno é o nosso coração. Na quarta parábola, na quarta vez, são quem persevera e anda com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. E na segunda parte do Santo Evangelho, perguntaram o nosso Senhor Jesus Cristo só argumenta: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o Senhor ficou sozinho com os seus discípulos, os seus 12 apóstolos. E lá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, os apóstolos perguntaram ao Senhor o significado da parábola. Que para os discípulos o Senhor falava de forma direta, e para pelas multidões de uma forma indireta, fazendo uma comparação indireta para todos entenderem. E assim somos nós, temos que falar como nosso Senhor Jesus Cristo, para todos entenderem. E o Senhor explica as 4 parábolas que ele conta, para todos escutar, enxergar e compreender. Por isso, as pessoas que não enxergam, não escutam, não compreendam e não se convertam. Por isso, quem não enxerga, não compreende, não escutam, não se converte. E por isso, depois, o nosso Senhor Jesus Cristo faz uma pergunta: vós não compreendeis esta parábola?
faz duas perguntas. Então, como compreendereis todas as outras parábolas? Que hoje o nosso Senhor Jesus Cristo conta 4 parábolas. Na quarta, que a semente nasceu, cresceu e produziu frutos. A lógica é quem persevera com a palavra de Deus. Que na primeira parábola ninguém perseverou, ouviu a palavra e logo aí deixou passar e viveu as coisas do mundo, as preocupações. E assim foi na segunda e na terceira. Mas na quarta perseverou com a palavra. E depois o nosso Senhor Jesus Cristo explica todo o significado da parábola. E assim todos nós temos que compreender que a semente é a palavra de Deus, o terreno somos nós, o semeador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estejamos perseverando, ouvindo a palavra e meditando no coração e andando revestidos da palavra de Deus e perseverança. Que a pedagogia fundamental das parábolas é a perseverança, para que todos perseverem e estejam com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, vivendo todos os instrumentos das boas obras, como comenta São Bento, andando revestidos da palavra de Deus, buscando a sabedoria de Deus e vivendo a sabedoria de Deus, como comenta São Bernardo Abade. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos sejam perseverantes e estejam com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós.
que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, de São Tomás de Aquino, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos perseverantes, estejamos com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Estejamos juntos, em unidade e em fraternidade, revestidos da Palavra de Deus, e estejamos rezando uns pelos outros.